Bom, pessoal, iniciando mais um vídeo aqui, dessa vez é uma manutenção corretiva e eu aproveitei para fazer uma revisão no motor do teto solar. A parte corretiva aí da manutenção é que o motor do teto solar ele funciona na linha pós-chave, né? E alguém aí no passado aí desabilitou aqui o pós-chave desse conector que é do motor e puxou um pós-chave, né, um linha 15 diretamente aqui ó, da luminária do teto, né? Então, quando eu às vezes acionava aqui o botão do teto solar, ele dava alguns pequenos acendimentos aqui na lâmpada, né, da luminária, né, algumas piscadas bem rápidas, né, mas era uma coisa que me incomodava, né. Aí eu aproveitei que já iria ter que mexer, né, nisso daí para reverter essa gambiarra feita aí, né, já aproveitei para dar uma revisada no motor do teto solar. Então nesse vídeo, né, a partir de agora aí vocês vão ver imagens aí que eu fiz algumas 2 semanas atrás, mais ou menos. Vou mostrar da onde vem a alimentação aqui, ó, para o motor do teto solar, para se caso vocês estiverem tendo problema com a alimentação do motor do teto solar, e também vou mostrar como desmontar, separar o motor do conjunto aqui do teto solar, né, do conjunto de transmissão do motor, né, o mecanismo completo aqui do teto solar, né. E essa revisão do motor do mecanismo, né, do teto solar, ele serve para qualquer carro que possui teto solar elétrico. Então, para quem estiver assistindo aqui apenas para ver como é que desacopla o motor do mecanismo, né? O princípio ele é o mesmo, né? Pode ser que mude a quantidade de motores no sistema, o local onde fica preso o motor no mecanismo de transmissão, o tamanho, o formato e a potência do motor, mas o princípio é basicamente o mesmo, tá? Ele é só um motor, ele tem ímãs, induzido e porta-escova. Ele é igualzinho para qualquer tipo de carro. Então fiquem aí com as imagens que eu fiz aí há 2 semanas atrás e depois a gente volta aqui para fazer a instalação do motor, né? E os testes finais aqui. Tive que remover aqui a luminária do teto e eu vi que tava uma bagunça danada aqui essa fiação, ó, cheia de emenda, fio solto, fio a mais que não era para estar aqui. E para piorar, ó, ele tá descascado de ficar atritando ou com a lata ou com ele mesmo, que ele parece que ele ficou dobrado esse tempo todo, tá vendo? Ó? Não só ele, tem emendas aqui ó, de fita isolante que tá se soltando, fita isolante em conector que vem aqui para a luminária. E o pior de tudo, né? Quando eu acionava... Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Notem aí, ó, dentro da luminária, que a lâmpada ele vai dar pequenas acendidas, ó, conforme eu solto o acionamento do botão, ó. Acho que deu para vocês verem aí, né? Uma ou duas vezes aí a lâmpada dando uma pequena piscada. Eu vi que aqui, ó, nessa região, ele tem dois pós-chave, né? Um que é para a luminária do teto e outra que é para o motor do teto solar. E por algum motivo, o pós-chave do motor do teto solar não está chegando aqui pós-chave, não está chegando tensão positiva, né? O que que fizeram? Botaram esse bendito fiozinho verde aí, que é o que está desencapado, que eu mostrei para vocês, pegando o pós-chave, né, a linha 15 da luminária do teto para poder funcionar o motor do teto solar. E esse fiozinho preto aqui, ó, tá vendo? Ele é o pós-chave da luminária do teto. Olha a bitola que é esse fio, eu acho que é 0,75. E olha a bitola que é o pós-chave do motor do teto solar. Olha aqui a diferença entre os dois fios pretos, tá vendo? Então já que eu vou ter que desfazer essa gambiarra aí feita, né? E se notar bem aqui, ó, no conector do botão do motor do teto solar, ó, já foi mexido também, ó, aqui tá com termorretrátil aqui. Tem essa emenda aqui, ó, com fita isolante, que é desse fio verde aí que eu mostrei para vocês. E aqui, ó, no motor do teto solar também tem emenda, tá vendo? E foi usado, ó, fio de alto-falante, ó, tanto nesse borne aqui de cima do motor, né, quanto no que tem ali atrás. Então, aproveitando que o motor ainda tá aí no lugar, né, vou mostrar para vocês como é que aciona esse motor aqui, ó, manualmente, se um dia queimar um fusível e parar de funcionar o teto solar e por azar ele estiver aberto, né, então vou mostrar para vocês como é que aciona ele manualmente para poder estar fechando ou até mesmo abrindo o teto solar. Aqui ó, fica o eixo do motor que faz o acionamento do mecanismo para poder fazer abrir e fechar o vidro do teto solar. Notem que bem aí no centro ele tem um pininho preto e esse pininho preto aí ele funciona como uma trava de segurança. Então ó, quando põe uma chave grossa, tá vendo, uma chave de fenda grande e reforçada, quando põe no meio, vocês apertam esse pininho preto para cima. Dessa forma aí, tá vendo, ó? Aí, ó, se vocês forem girando aí, ó, eu vou tentar pegar um ângulo aqui que dá pra vocês verem, ó. Conforme vai girando, ó, ele vai fazendo o funcionamento teto solar da mesma forma que a gente faz com o motor, né? Acionando ali através do botão, né, ó. Então, o vidro ele desce, agora ele fica um pouco mais pesado, ó. Mas dá pra fazer todo o movimento
para abrir ele por completo, ou para fechar por completo, ou para ficar apenas rebatido para cima, né, refletindo o ar para fora. Enquanto o motor ele tá preso aqui no teto, não tem problema nenhum, não tem risco nenhum de mexer aqui, né, com a chave de fenda, da forma que eu mostrei aí para vocês, porque não desregula o teto solar, né, todo o mecanismo. Vai desregular se vocês mexerem aqui, ele ficar fora de uma posição que vocês não vão lembrar depois qual que tá. E depois, quando pôr o motor de volta, e se por azar você funcionou o motor fora aqui do alojamento dele, ele vai ficar desregulado, né, todo o mecanismo aqui do motor com o mecanismo do teto solar. Então, conforme eu mexi aí, ó, que ele abriu só esse pouquinho, ó, vou apertar aqui o botão, ó, vocês vão ver que ele vai continuar com o funcionamento normal dele, ó. Apertar de novo, ele sobe, ó, tá vendo? E vai assim até o final aqui. Então, para remover o motor do teto solar aqui, ó, são dois parafusos Phillips bem aqui, ó, um aqui e outro aqui. Depois tem essa porquinha aqui, ó, porque ele é um parafuso fixo aqui direto no suporte do teto. E depois aí por trás, ó, esse parafusinho do cabo massa do funcionamento do motor do teto solar. E por último, esse conectorzinho aqui, ó, que é da linha 15 do funcionamento do teto solar. Ó, rapidinho, ó, 2 minutinhos tira, né, o motor. Vou aproveitar e mostrar aqui para vocês, né, o eixo do motor ele entra aqui, ó. Aqui, ó, ele tem um coxinho de amortecimento, ele é uma borracha com essa porca número 10 milímetros, né, sextavada 10 milímetros. E aqui, ó, entre o motor e o teto lá do carro, ele tem essa junta aqui de alumínio, tá vendo? Então esse daqui, ó, ele é o motor do teto solar, né? Tem a numeração dele GM aí, ó, ele é compartilhado, se não me engano, com Vectra também. O motor mesmo é só isso daqui, tá? Ó. Esse daqui é o sistema de transmissão da força do motor e a redução dele, né, para poder funcionar ali o mecanismo do teto solar. O mesmo tipo de motor aqui, ele é igualzinho pro motor dos vidros das portas, né? Ele é um motor bem simples, tá vendo? Ele tem só duas polaridades, né? Um terminalzinho aqui e outro terminal aí por trás, ó. E a alimentação desse motor é bem simples, ó. Esse daqui é aquele terminal oleal que eu falei para vocês do parafusinho Phillips, né? Ele pega o negativo direto da massa do carro e depois a alimentação é feita através aqui desse fio vermelho do lado do motor, né? Ele é vermelho e do lado do chicote do carro ele é preto, né? Que ele é da linha 15, que é o pós-chave. Bom, pessoal, nos testes que eu fiz até agora, né, essa parte da fiação aqui da luminária tá tudo certo. Então vai ser só questão de eliminar aqui os fios que não eram para estar aí. Aí eu procurei saber o porquê que não tava chegando a alimentação aqui, ó, no fio preto, né, da bitola maior, ó, que é a alimentação do motor do teto solar. Aí, ó, eu coloquei uma ponta de prova do multímetro, né, que é esse fio vermelho, na escala de continuidade. E vim aqui nesse conector, aqui é o local onde fica instalado esse descansa-pé, né, logo ao lado do pedal da embreagem. O nome desse conectorzão grande aqui, ó, é X6. Nele passa boa parte do circuito elétrico do carro, né, que não é relacionado à injeção eletrônica. Então a iluminação das lanternas, trava elétrica, um monte de coisa passa aqui nesse conector. Por isso que ele tem esse monte de terminais aí, ó. E bem aqui, ó, nessa região aqui, ó, era para ter esse bendito terminalzinho azulzinho aqui, ó, que ele é o correspondente daquele terminal preto lá do teto, né? Aí olhando aqui, ó, o outro conector aqui, ó, que vem por cima daquele ali, ele tem aqui o terminal certinho, tá vendo? E eu não achei aqui de imediato aqui o fio, né? O que que eu fiz? Eu fui lá, eu fiquei puxando o fio lá no teto, né? E eu percebi que essa capa preta que ela fica aqui atrás, ó, para proteger de entrar água, né? Ela começou a se mexer, né? Aí, assim que eu removi ela, eu vi aqui o terminal jogado, né? Aqui por dentro, aqui, ó. Então na hora que eu coloquei aqui a outra ponta de prova aqui no conector, ó, o multímetro ele apitou, informando que é o conector correto, né? Aí já que esse fio aqui, daqui até o teto, ele não tá rompido, né? Eu vim testar aqui, ó, eu coloquei uma ponta de prova do multímetro aqui no terminal correspondente, no terminal número 47 desse conector X6. A outra ponta de prova eu tô pegando a massa aqui do parafuso da dobradiça, né, ó, e ele tá dando aí, ó, 0 volts, né? Mas assim que liga aqui, ó, a ignição do carro, ó, ele passa a dar tensão aí, ó, de 12 volts, né, que é o da linha 15, né, ele é o pós-chave. Aí aproveitando que a ponta de prova tá ali, ó, no terminal 47, né, ó, devolvi aqui o multímetro na escala de continuidade e vem aqui, ó, no fusível 25, ó, o multímetro ele tá acusando continuidade. Ou seja, todo o sistema de alimentação pro motor do teto solar ele tá certo, né? Não tinha um porquê de isolar aí a linha 15 do motor do teto solar.
E esse conector aqui, ó, assim como o conector do módulo de injeção, é muito bom uma vez por ano tá desconectando, desplugando aqui esse conector, ó, para remover todo esse zinabre que causa, tá vendo? Ó? E para limpar, pessoal, esse conector aí, ó, só usar limpa contato, tá vendo? Ó, pode borrifar bastante, depois vem com uma escovinha de dente e esfrega bem aqui os contatos aqui, ó, para remover aí o zinabre, poeira, sujeira e já tá limpo já. E aproveitei que eu mexi ali no terminal X6 e fiz um teste de continuidade, né, e de queda de tensão também entre todos esses fios aqui, ó, esses dois positivos aqui, ó, linha 15 e linha 30, eles vão lá no terminal X6, né. Eu soltei aqui, tá, eu já desmontei aqui o motor, ó. Ele vai apenas dois parafusos Torx 25, né, para ser mais exato. Esse farelinho, essa sujeira aí é o pó do carvão. E o corpo aqui da transmissão do motor, né, vai essa junta, tá vendo? Aqui dentro no eixo tem outra bucha que ela é igualzinho essa bucha que tem aí no fundo, tá vendo? Isso daqui é o porta-escovas dele, ó. Então aqui ó, tem uma escovinha e aqui tem outra escovinha. E não precisa substituir essas escovinhas aqui no meu caso, tá? Ó, que eu tava apertando aqui, ó. Ele consumiu muito pouco, porque por trás dela ainda tem uma molinha, tá vendo? A mola ainda dá o final de curso, ó, e ainda tem escova pra caramba. E esse daqui é o rotor deste motorzinho, né? Dá pra ver o coletor dele aqui, ó, tá bem gasto, dá pra ver aqui pelas laterais, ó, que ele tá côncavo, né? E também tá bem sujo aí de ficar em contato com as escovas, né? Então antes de fazer a montagem tem que dar uma boa lixada aqui para melhorar a condutividade. Esse daqui é a ponta do rotor, tá vendo? É uma rosca sem fim, né? E para testar esse rotor, para ver se ele tá em curto, coloco o multímetro na escala de continuidade, uma ponta de prova, ó, tá vendo? Ó, bem aí na ponta, né? No eixo do rotor, ó, ele não pode dar condutividade nenhuma aqui em nenhum desses coletores, né? Ó, cada uma dessas plaquinhas de cobre aqui, ó, é um coletor, né? Então tem que passar a ponta de prova, ó, por todas elas e em nenhum momento o multímetro pode acusar que está em curto, né? O que é curto? É isso daqui, ó. Tá vendo? Ele acusa que está tendo continuidade, né? Então, ó, aquela ponta de prova ali, se você encostar aqui no corpo de ferro do rotor, ó, o multímetro apita. Se colocar no eixo, o multímetro apita. Mas no coletor não pode ter continuidade nenhuma. E aqui no porta-escovas, né, ó, eu coloquei uma ponta de prova no corpo de metal do motor, tá vendo? Tanto faz colocar ali, colocar por aqui, ó. Se encostar outra ponta de prova nas escovas, não pode dar continuidade. Aí agora eu mudei aqui a ponta de prova, eu coloquei em um dos dois fios que sai, ó, sai apenas dois fios aqui do mecanismo eletrocontrolador, né, um mecanismo eletromecânico aqui dentro. Se encostar, ó, nas escovinhas, ó, o multímetro ele acusa continuidade. E tanto faz, tá? Inverter aqui as pontas de prova, ou naquele fio, ou nesse fio aqui, ele vai dar continuidade. Ou seja, quando ele manda positivo por esse fiozinho aqui, o verde, o motor ele gira para um lado, e quando manda positivo para esse fio vermelho aqui, ele gira para o outro lado, né? Ou seja, ele altera o campo magnético, né, aqui no rotor do motor. Então aqui eu só vou dessoldar aqui esses dois fios, tá vendo que aqui é um fio, aqui é outro, né? E tá assim nos dois lados, né? Então eu vou dessoldar aqui, vou lavar esse porta-escova, lavar aqui o corpo do motor, né? Onde tem os ímãs aí, ó. Lavar o rotor e dar uma boa lixadinha aqui onde é o coletor aqui para melhorar o contato com as escovas. Esse componente aqui ele não pode ser lavado, tá? Só passar um pincelzinho, uma escovinha para tirar o excesso de poeira e só isso daí. Eu lavei tudo, tá? O porta-escovas, o induzido do motor, já lixei aqui o coletor dele, né? Usei um pedacinho de lixa, eu acho que é 600 essa lixa, não tenho certeza. Lavei aqui a tampa traseira do motor e aqui no mecanismo da transmissão, né, ó, só passei um pincel seco, né, e um paninho úmido, né. Aí aqui nessa parte eu tava observando aqui para poder desmontar ele, porque parece ser um negócio bem simples, tá vendo? Uma trava, duas travas, três travas. Aqui dentro aqui é para ter um conjunto de planetária para poder fazer a redução do motor, né. O motor ele gira rápido, né, mas ele tem que diminuir a velocidade e aumentar o torque para fazer o mecanismo do vidro todo, né, andar, né, para frente e para trás. Aí eu tava observando melhor aqui e achei melhor não desmontar, porque aqui nessa parte de cima aqui, ó, vou colocar foto aí para vocês entenderem melhor, né? Ele é fechado, essa tampa atrás da cremalheira aí, ó, por um sisteminha de punção, que é onde tô colocando esses círculos vermelhos aí para vocês entenderem, né? Como que é isso daí? Depois da tampa tá encaixado, né? Ele vem com uma ferramenta, tipo uma chave de fenda pequenininha, né? Só que afiada a ponta, né? E é dada uma batida
nas chapas laterais para poder dar uma esmagada, uma prensada e segurar essa tampa aí no lugar. E além das punções aí que eu mostrei para vocês, ó, tem esses dois rebites, tá vendo, ó? Aqui do lado de cá tem o orifício para bater a punção aí e expulsar eles daí, ó, só que depois eu não tenho nada, nenhuma ferramenta adequada para poder estar rebatendo de volta, né, esses pinos aí, ó, no lugar, para poder fixar corretamente aqui todo esse mecanismo, né, ó. Então não tem como remover essa tampa daqui, ó, da transmissão sem ter que remover essa tampinha aqui, né, e eu não quero mexer nisso daí sem ter ferramenta correta para isso, né, que depois eu não vou ter nada para poder bater aqui onde é as punções aí para poder encaixar de volta o conjunto. E também eu não tenho nenhum saca-rolamento tão pequeno que dê para remover aqui essa cremalheira daqui, né, ó. E por baixo aqui ele tem um rolamento pequenininho, tá vendo? É bem pequeno mesmo, ó. Eu queria desmontar tudo para limpar tudo e relubrificar tudo, né, para poder montar de volta, né? Então a lubrificação que eu vou estar fazendo aqui vai ser apenas na ponta aqui do induzido, né, que tem essa rosca assim, sem fim, e nessa bucha de bronze que tem aí no final aí da tampa traseira do motor, e nessa pequena bucha de bronze aqui também, né, que são os calços do induzido. Aqui, ó, onde é o porta-escovas, né, eu marquei com uma caneta permanente aí para eu poder ressoldar de volta aqui, ó, os fios, né, que saem da transmissão, e removi aí os fios a mais que tinha aí, né. Dá para ver aqui que era um pedaço de um fio, tá vendo, ó? Fios de alto-falante, ó, um branquinho com listra azul, outro sem listra nenhuma, e o outro também tava do mesmo jeito, ó. Posso remontar tudo, soldei aí os próprios fios que saem, ó, da transmissão do motor, tá vendo? Soldei eles já diretamente no terminal do motor, né? Removi ali aquelas emendas de fio que tinha. Aí eu tô usando aqui uma fonte de 12 volts e 10 amperes para poder testar aqui o motor, né? Esse daqui é um amperímetro, né? Para ver o consumo. Então ao acionar aqui o botão, ó, o motor ele tá funcionando, tá vendo? E o consumo dele é pouco mais de 2 amperes, né? Agora baixou um pouquinho, mas na hora que eu testei aqui agora ele estava dando 2,2 amperes. E a comutação elétrica para que o motor vire ou para um lado ou para o outro, né, é feito aqui através do botão. Ele é um botão de 5 pinos, tá vendo? E conforme a gente clica aqui, ó, tem duas chapinhas de ferro ali aqui por dentro, né, que vai fazendo aí a comutação entre esses pinos. Aí conforme faz a comutação, né, ele altera, né, ó. Tá vendo? A instalação dele é bem simples, ó. Aqui entra positivo, vem para o botão, né? Esse daqui é o negativo do motor de partida, né? Ele vem também para o botão, mas ele também vai diretamente aqui, ó, pro mecanismo eletromecânico que tem aqui, né? Como que é esse mecanismo eletromecânico, né? Aqui tem um sisteminha aqui com planetárias, e também aqui dentro tem um pequeno mecanismo, mas bem simples mesmo, que faz a contagem de voltas, né? Pro sentido que tá indo, mas também faz a contagem de voltas aqui dentro, aqui para poder ele parar de funcionar no momento certo. Então quando a gente aperta aqui, ele manda aqui, ó, o positivo que entra daqui, ele manda pelo fio vermelho, né, esse positivo, e no fio marrom aqui, ó, ele capta o negativo, né? E quando a gente aperta para abrir por completo o teto solar ou para abaixar o vidro quando ele está rebatido, ele manda o positivo aqui pelo fio azul. E é por esse motivo que não tem como automatizar aqui esse tipo de motor do teto solar, porque o mecanismo aqui de controle de voltas, né, para ele parar e ligar no momento correto, ele é um mecanismo muito simples, né? Ele não tem tecnicamente um módulo de controle nele, né? Então, ó, quando eu removi ele do teto, eu deixei o teto fechado normal, né? Então agora, antes de botar devolver, né, reinstalar o motor lá no local dele, a gente tem que colocar aqui, ó, a engrenagem principal, né, na mesma posição como se tivesse o teto fechado. Eu religuei a fonte aqui no motor, né, ó, da forma que tá aí, já é como o teto tá fechado, tá? Então eu vou fazer todo o funcionamento dele aqui, ó. Eu vou apertar aqui, ó, para ele poder abrir por completo lá para trás. Agora eu vou fechar ele, ó. E rebater ele para cima. Agora aperta mais uma vez. E pronto, ele fica na posição como se o teto estivesse fechado. Aí, pessoal, antes de montar tudo de uma vez, né, só coloca aí o motor no teto, né, instala o botão, dá ali o pós-chave e veja se está funcionando tudo certinho. Após remontar aí de volta, né, o acabamento do motor do teto solar, né, conferir toda aí a ligação elétrica, né. Eu já testei aqui, mas vou mostrar para vocês, né, que está funcionando tudo certinho.
E o meu teto, pessoal, ele tá ruidoso para funcionar, ó, por causa disso, tá vendo essa sujeira aí, ó? É lubrificação seca, né? O meu está necessitando de uma boa lubrificação. E eu não vou fazer isso daí agora, porque eu tô planejando remover todo o teto solar, do suporte dele aqui, do teto, tudo, e revisar a parte da gaveta por completo, né? E com isso tá gerando conteúdo aqui pro canal também. Não é uma coisa difícil, tá, de revisar, né? Desmontar, remover o motor. E é um mecanismo que raramente vai dar algum defeito, algum problema, né? Mas se caso vier dar algum problema, tá aí o vídeo aí para ajudar você aí a tá solucionando o seu problema, né? Nesses últimos dias, né, que andei pesquisando a respeito do teto solar, descobri que esse mesmo motor aqui, ó, que é usado no Ômega, ele foi usado no Volkswagen Santana, Santana Quantum, no Audi A3, Audi A4, aqueles mais antiguinhos lá da década de 90, né, até aí o comecinho dos anos 2000. É um motorzinho bem comum, né? Foi usado em diversos outros carros. Vectra B, né, de primeira geração, Cadete, Corsa e em diversos outros carros aí lá na Europa, né, sobre a fabricação da Opel. E nos próximos meses aí eu pretendo descer todo o forro do teto aqui, né, para arrumar esse forro, né, trocar esse tecido flocado mais uma vez e fazer uma revisão completa no teto solar, né. Eu vou descer todo o teto solar para revisar o mecanismo, né, onde é arrastado aí o vidro, né, e vou estar filmando isso daí e postando aqui para ajudar mais pessoas. Se você gostou do vídeo, né, curte aí o vídeo, comenta aí embaixo o que você achou. Se tiver alguma dúvida, comenta, que eu vou estar respondendo assim que for possível. Se inscreva, esse canal ele é um canal dedicado à manutenção preventiva e corretiva de um Chevrolet, ano 1997, versão CD com motor 4.1. Ele é o meu carro de uso diário e familiar, e sempre que demanda fazer alguma manutenção nele, eu tento estar filmando essa manutenção e postando aqui no YouTube para poder ajudar mais proprietários de Chevrolet Ômega, né, que gostaria de estar aprendendo a fazer a manutenção do próprio carro em casa, usando poucas ferramentas. E quem sabe, né, transformar isso daí num hobby, porque é muito legal a gente cuidar, né, e manter as coisas que a gente tem. Se esse é um tipo de conteúdo que você acha legal, né, considere se tornar membro desse canal. É um valor baixíssimo por mês, né? Em troca eu disponibilizo os vídeos com antecedência. Alguns dos vídeos são exclusivos para membros do canal, eles nunca ficaram públicos para o público geral, né, poder assistir. E também os membros do canal têm preferência aí no campo de comentários, né? Ou seja, né, eu estarei aí tentando ajudar um membro do canal ao invés de um inscrito público aqui do canal. Então, para quem me acompanhou até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.